Hello, galeras, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe mais um vídeo para esse canal e dessa vez num cenário diferente, no qual eu espero ser o cenário fixo agora. E vamos lá, que hoje tem muita coisa pra gente conversar. O tema de hoje é posturada e calma. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre postura, que é uma coisa que eu acredito muito, que funciona dentro do meu trabalho, e eu prego a palavra da postura por onde vou, dentro do meu trabalho e para quem trabalha comigo. Para começar, eu acho que a postura para mim, ela começa na minha criação. O meu pai, ele é uma pessoa extremamente comunicativa, mas ao mesmo tempo, ele sempre ensinou a gente que a gente tem que entender o lugar antes da gente entrar nele, né? Ou se comportar de qualquer outra forma. Então eu acho que tudo isso que eu acredito e coloco em prática na minha vida hoje em dia veio dessa minha criação com meu pai. E aí o momento que eu realmente comecei a colocar a minha postura em prática, eu acredito que tenha sido na minha vinda aqui em São Paulo, onde a Tadinha precisou entrar em diversos lugares que ela não conhecia e que ela tinha que entender como funcionava antes mesmo dela ter algum tipo de comportamento sendo tão eu mesma, sabe? Então, como eu contei pra vocês no outro episódio, quando eu entrei lá pra produtora de funk, eu não entendia muito do cenário que eu tava pisando e nem conhecia as pessoas no qual eu estava lidando. E eu acho que para além do fato da postura, de você não conhecer o lugar, de entender o que tá acontecendo, eu também sou mulher, né, gente? Eu tava num cenário completamente diferente, sendo mulher, onde tinham vários homens trabalhando e eu acho que, se eu não me engano, nesse dia só tinha eu de mulher. Então a gente tem aí mais um ponto para eu entender muito bem onde é que eu tô pisando para eu começar a me comportar, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam para nós mulheres no audiovisual, não é mesmo? Então, nesse meu primeiro dia de set, no quesito da minha postura, eu fiquei uma pessoa mais tranquila, fui comunicativa dentro do possível ali, mas não tanto. Primeiro eu conheci as pessoas com quem eu estava trabalhando, fui decorando aí o nome da galera, coisa que, no geral, gente, eu sou muito ruim de decorar nome, meu Deus do céu. Mas ali eu fiz questão de decorar o nome de todo mundo, de entender como é que funcionava tudo aquilo, por mais que eu não soubesse o que era tudo aquilo. E o que eu quero dizer com isso? Eu estava num lugar totalmente diferente, no qual talvez era para eu estar extremamente em êxtase, e pirando, tipo, caraca, que legal, olha isso, nossa, me explica como é que funciona isso, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, caraca, eu não fazia ideia de que dava pra trabalhar assim. Não, eu não me comportei dessa forma. Num geral, assim, num resumo geral, a postura era entender o lugar, se comportar de forma limitada ali pra você entender até onde você pode ir e falar com clareza, para as pessoas entenderem exatamente o que você tá falando ali e entenderem quem você é. É claro que eu fiz amizade durante todos esses anos, a gente brincava, eu não era um robô o tempo inteiro, ou extremamente sério o tempo inteiro, mas quando eu estava trabalhando, essa persona, ela se mantinha, e eu ficava na postura ali para trabalhar. E depois disso, eu comecei a trabalhar no mundo dos influenciadores, e mais uma vez, eu acho que minha postura me deu essa oportunidade, porque como eu já trabalhava no mundo artístico, e aí eu acho que eu vou trazer um ponto que é extremamente importante. Eu já sabia como me comportar como artista, né? Primeiro que eu tinha que dirigir eles, tinha que conversar com eles. Então a gente tem que ter uma conexão a mais do que aquela parada superficial ali do artista, eu sou muito seu fã. Eu acho que esse mundo ele é bastante endeusado, principalmente quando você é fã. Mais uma vez, você pode querer estar em êxtase e falar, caraca, eu sou muito seu fã, nananana. Só que eu deixava isso de lado e preferia ter a postura de quem queria conhecer a pessoa para além daquele artista. Com isso, eu conheci uma influenciadora e eu lidei exatamente dessa forma, gente. Então, eu fui entendendo realmente quem era aquela pessoa para além da artista que ela era. E hoje a gente é muito best, a gente trabalha muito bem. Eu sou a Poliana que eu estou sendo aqui com vocês, mas é aquela coisa, quando a gente está trabalhando, a postura é de quem está trabalhando. E aí talvez vocês estejam se perguntando, Polly, mas aí você tá falando do audiovisual, você tá falando do mundo artístico. É um mundo no qual eu não faço parte, não tem por que eu ficar ouvindo você falar isso tudo aqui. Gente, eu também trabalho com cliente direto, eu também faço casamentos, eu também faço aniversários e etc. E eu também coloco em prática a minha postura nesse tipo de trabalho. Então, Polly, o que você tá falando? Que eu não posso ter nem a minha persona, nem posso me vestir do jeito que eu me visto no dia a dia, só porque você acha que a postura é uma parada que realmente faz a diferença? Eu não acho que eu deva ser quem eu não sou. Tá, tudo bem. É apenas uma opinião aqui que eu acredito muito no meu trabalho. E quanto à roupa, eu vou ser muito delicada, tá, gente? No audiovisual, a gente costuma usar bastante roupa preta para
facilitar ali a identificação e para aparecer menos caso a gente saia em alguma filmagem ou coisa do tipo, e isso eu acho que já ajuda bastante. Quando eu tenho que trabalhar com outras pessoas que não necessariamente precisem usar preto, que eu posso ser mais livre, como, por exemplo, a influenciadora que eu mencionei para vocês, eu acho que eu consigo colocar um pouco mais do meu estilo, mas é claro, gente, com limitâncias. Eu não vou de shortinho curto, de sainha, só porque eu tô trabalhando com uma pessoa ali que eu tenho um convívio e uma liberdade um pouco maior, assim, no quesito vestimenta. Mas tenho colegas do audiovisual que se vestem do estilo deles e etc, e funciona super, e tá tudo bem. Você pode pôr a sua personalidade dentro do ambiente que você tá. O que que acontece? No casamento, eu comecei a comprar roupas sociais, mas que fizessem parte da minha personalidade. Então, um acessório, um cabelo diferente, uma maquiagem, um coturno que eu gosto muito de usar. Então, num resumo geral, não é que eu acho que a palavra da postura ela tem que ser pregada, você tem que deixar de ser você mesmo, você tem que ser falso ali no set, tem que deixar de usar as roupas que você gosta, você tem que deixar de ser você para poder agradar o cliente e vender mais. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que existe um limite que você tem que entender esse limite. E para você poder ser você, 100%, 50%, 80%, mas sem deixar o seu lado profissional de lado, sabe? Sem deixar a sua credibilidade se perder no meio disso tudo. Então, eu acredito muito nisso. Toda vez que alguém vai trabalhar comigo, eu falo muito sobre postura, eu observo muito a postura de outros profissionais também, porque, para mim, isso tudo funciona. E, mais uma vez, é apenas uma opinião. Se vocês têm uma opinião diferente, por favor, comentem aqui para a gente poder conversar e, quem sabe, trazer coisas novas para a gente poder falar aqui no canal. É isso, gente. Obrigada!